E aqui os nossos convidados, nós estamos com a Ilana Miller, ela é coordenadora-chefe do Departamento de Cooperação Jurídica Internacional do IBCCRIM, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Bem-vinda, Ilana. Muito obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer estar aqui. Obrigada. E também Fernando Ideu, advogado criminalista e professor de Direito Penal e Processual da Escola Paulista de Direito, além de colaborador aqui do Bom pra Todos, né, Ideu? Eu já sou de casa, né? De casa, sempre que pode. Tô sempre naquela televisãozinha ali, mas Muito bom hoje. recebê-lo aqui hoje no estúdio. Obrigada, Ideu. Eu que agradeço, privilégio estar aqui hoje no estúdio. Obrigada. Eu queria propor que a gente começasse hoje, por todos esses assuntos que vocês viram, que hoje a gente tem assunto da Procuradoria, a gente tem vaza-jato, mas vamos começar tentando entender esse habeas corpus que a defesa do ex-presidente Lula entrou no Supremo Tribunal Federal pedindo acesso às mensagens dos hackers de Araraquara. Essas mensagens que foram apreendidas pela Polícia Federal e que o Sérgio Moro tinha dito que ia destruir. Depois ele disse que não ia, que foi um engano. Eu gostaria que vocês comentassem se esse habeas corpus ele tem chance de ser atendido, porque daí a gente vai ter todas essas mensagens na mão de um grupo de advogados. Ilana? Então, o habeas corpus ele é um pouquinho mais extenso do que só o pedido de acesso às mensagens que foram trocadas. Eles estão falando de suspeição do Ministério Público, que é um assunto relevantíssimo, estão reiterando a necessidade da liberdade do ex-presidente Lula. E também, ao final, eles pedem acesso a esses diálogos que teriam sido tratados entre o juiz e os membros do Ministério Público. O conteúdo dos diálogos, a par da questão de que tenham sido obtidos por meio de um hacker, que possa existir alguma ilicitude na forma de obtenção desses diálogos, o conteúdo é relevantíssimo e é, de fato, gravíssimo, porque denota uma ausência de imparcialidade do juiz na condução da causa e é fundamental que a defesa, que o Supremo assegure à defesa o acesso a esse conteúdo para que eles possam exercer ampla defesa e contraditório. Porque a gente tem no nosso país um sistema acusatório, onde a gente tem um juiz que é imparcial, que tem que se manter de alguma forma equidistante das partes do processo para fazer um processo justo e efetivamente garantir os direitos fundamentais que são assegurados. É legítimo, então, esse habeas corpus? Sim, e eu concordo em absoluto com a Ilana. Eu acho que a gente, antes de mais nada, tem que exaltar o trabalho da defesa do presidente Lula, que vem sendo conduzida de forma corajosa, técnica e muito combativa, né? Uma equipe liderada pelo Dr. Cristiano Zanin e pela doutora Valesca. Eu acho que eles estão fazendo um ótimo trabalho. E o habeas corpus, esse último habeas corpus que foi impetrado hoje, né? Foi hoje, vai zero hora, né? Primeiro minuto dessa terça-feira. Eu acho que é mais uma peça de muita qualidade, uma peça extensa, né? Tem mais de 100 páginas aí, que aborda todas as questões que eles vêm apresentando há muitos anos, inclusive desde o começo lá, desde 2016, quando começa essa farsa, né? Apontando já a suspeição dos procuradores e do então juiz Sérgio Moro. E agora, né, que foi corroborada, já desnudada pelas mensagens reveladas pelo Intercept, e colocam ali um último pedido, né? Então eles pedem a liberdade imediata do Lula, pedem a anulação dos processos e, por último, eles colocam um pedido que eu acho que é muito difícil, vai ser muito difícil negar esse pedido, que é o acesso às mensagens que agora já estão em poder do STF. Então, acho que a Ilana colocou muito bem. A gente pode discutir se essas mensagens que foram aí, diz que um hacker, né? Depois a gente pode até discutir mais, mas nem acho que seja hacker. O cara simplesmente, esse sujeito aí não invadiu o dispositivo de ninguém. Até se for verdade o que ele fala no depoimento, se tudo isso for verdade, ele não invadiu o dispositivo, ele não invadiu os celulares, ele deu um jeito de capturar essas mensagens do Telegram. Então, não é tecnicamente um hackeamento. Mas, de qualquer forma, essas mensagens do Intercept estão em poder do STF agora. E aí a gente pode questionar a licitude dela e a possibilidade de usá-las para punir o Sérgio Moro, para punir os procuradores. Então, assim, será que a gente pode usar essas provas para punir, seja disciplinarmente, seja criminalmente, os agentes públicos envolvidos? Isso é um ponto. É polêmico, né? É polêmico. Agora, a outra questão, a gente pode usar essas mensagens para beneficiar os réus condenados injustamente? Isso não há dúvida.
né? Isso não é dúvida, isso não existe dúvida. É possível e é obrigatório que se utilize, né? Se alguém foi condenado injustamente e apareceram provas de que esse processo foi injusto, tem que ser usado e o processo tem que ser anulado imediatamente. Então, claro, foram vários e vários habeas corpus impetrados aí em todas as instâncias. E é sempre difícil, né, combater, porque se luta num processo justo. Agora está mais do que revelado que se luta contra uma grande farsa. Mas agora, esse pedido específico de acesso às mensagens, acho muito difícil ser negado. Acho que a maior probabilidade é que sim, seja dado acesso e o mínimo direito seja cumprido de que a defesa tenha acesso a essas mensagens. Você falou de grande farsa e a gente teve hoje a Raquel Dodge dando autorização para mais um ano da Lava Jato e para atuação da Força Tarefa. Isso no momento que o Deltan começa a ser investigado pelo próprio conselho da categoria deles. Como é que vocês encaram que isso aconteça nesse momento que está tudo sob suspeição? Sim, é bastante delicado, né? Toda a atividade desenvolvida pelo grupo do Ministério Público na Operação Lava Jato, eles caíram em descredibilidade, especialmente pelos operadores do direito, que começam a verificar que existia uma relação de proximidade que não é adequada entre o Ministério Público e o Poder Judiciário, e uma proximidade que não é facultada à defesa. É evidente que muito se falou que, mas é normal o Ministério Público conversar com o juiz e a defesa também conversar. Sim, é normal você despachar com o juiz na hora que você tem um requerimento, eventualmente até conversar com um membro do Ministério Público, mas as defesas não têm grupos de WhatsApp com o magistrado, e nenhum magistrado indica como deve ser nenhum tipo de condução da defesa, se a defesa faz ou não faz bem uma pergunta. Isso é absolutamente inadequado. E é óbvio que a gente coloca sobre vamos dizer assim, uma certa suspeita toda a investigação que é efetuada na Lava Jato. Mas também a gente tem que ter cuidado para não achar que todos os procuradores estão envolvidos e que toda eventual investigação esteja comprometida em termos de prova ilícita por derivação. Pode eventualmente ser que um pedaço da investigação não esteja comprometido. Mas é muito complicado, porque hoje a gente tem uma forte suspeita ali que tem uma linha que foi a condução da investigação. E aí eu queria lançar a seguinte pergunta, para a gente saber se é só uma parte pequena, grande ou média que está comprometida, não é o caso então de se paralisar os trabalhos e vamos lá saber exatamente o que aconteceu nesse período todo, desde o início da Lava Jato? Olha, Cícera, eu acho que é uma vergonha que o Deltan continue como chefe, como coordenador dessa força-tarefa. É uma vergonha para a instituição. Acho que a Ilana colocou muito bem. Não são todos os procuradores que agem da forma como ele agiu, né? Ele agiu de forma ilícita e a conduta dele tem que ser investigada e, se confirmado o teor dessas mensagens, tem que ser punida. Agora, você querer achar que todo mundo no Ministério Público Federal, qualquer Ministério Público age como o Deltan, isso não é verdade. Não é verdade. Existem pessoas muito sérias e a instituição Ministério Público é seríssima. E o fato de você deixar o Deltan lá como coordenador, depois de tudo isso, manter e prorrogar, eu não vi o ato da Raquel, mas pelo que vi, ela prorrogou por mais um ano aí essa força-tarefa com o Deltan lá. Então, isso é uma vergonha para a instituição, né, que passa um recado muito ruim para a sociedade de que, uma vez que a nossa instituição aqui detecta uma prática irregular de algum dos colaboradores, esse colaborador tem que ser afastado, né? Você não pode... porque isso, se você ainda mantém como coordenador dessa força-tarefa, dá a impressão de que a instituição está legitimando a prática desse sujeito. Então, assim, é péssimo, sob todos os aspectos, eu acho péssimo para a instituição e para a sociedade que o Deltan continue, que a força-tarefa continue sendo prorrogado aí por mais um ano. Hoje, na abertura da sessão da primeira do semestre, ela reiterou, então, que tinha prorrogado, disse que apoia os procuradores, mas espera que eles ajam dentro da legalidade. Uma legalidade que está sendo amplamente questionada nesse momento. Sim. Não é? Sim, e até porque se ele... Desculpa. Imagina, por favor. Até porque se eles, de fato... Eles não reconhecem explicitamente o conteúdo das mensagens, mas quando reconhecem, dizem que elas não têm no seu conteúdo nada demais. Mas se não tem nada demais, por que não foram encartadas aos autos, de uma forma republicana, permitindo a transparência para que os advogados pudessem também questionar essa forma, vamos dizer assim, subterfúgia, essa forma escusa de uma conversa particular, de assuntos afetos ao processo, que é uma coisa inadmissível e inaceitável no nosso sistema
sistema realmente. Pois é, aí a gente tem uma dificuldade muito grande em entender qual é o relacionamento permitido, porque ninguém imagina, óbvio, que eles não se cumprimentem, que eles eventualmente não participem de um jantar, todos eles, mas a impressão que a gente tem, pelo que eles tentam passar, é que é absolutamente normal você jantar na casa do ministro do Supremo, você ter o grupo de WhatsApp, você falar em abrir uma empresa. Isso não é correto, é isso? A legislação, quando se fala em código de ética... Sim, você, no meu entender, você manter um tipo de conversa, que é uma orientação de como conduzir, como o Ministério Público deve conduzir, qual é a procuradora que faz melhor ou pior uma pergunta para se atingir a um resultado que já está pré-concebido. Isso é inadmissível. Isso fere a lógica do nosso sistema processual. Então, mas a lógica, ela existe, ela está codificada? Ou a gente está só falando em bom senso? Não, existe nosso sistema vigora o princípio acusatório, um sistema acusatório, onde a gente tem sujeitos processuais. O juiz é um sujeito e nós temos as partes. O juiz é equidistante. A lógica é o quê? A gente tem uma garantia constitucional consagrada em diversos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, onde exige-se a imparcialidade do julgador para um processo justo. A imparcialidade significa que o juiz ele está impedido de orientar qualquer das partes. Isso é óbvio que não significa que o juiz não possa ter estudado eventualmente com um promotor, com um advogado, que ele não possa tomar um café, não possa comer uma pizza. Isso é da vida humana, das relações sociais. Mas vai até aí. Passar desse limite para querer discutir e orientar como deve ser o processo para um fim pré-concebido, buscando uma condenação a qualquer custo, isso é inadmissível. No processo penal, os meios são relevantíssimos. Então, eles são mais relevantes muitas vezes do que o fim. Não vale tudo para você punir uma pessoa porque você ideologicamente acredita que aquela pessoa deva ser punida. Essa não é a regra do Estado Democrático de Direito. Pois é, mas aí a gente entra na história, né? Os fins justificam os meios, que a gente parece que existe um apelo popular para que se atinja determinado patamar. E aí, essa parcela não quer saber como que isso vai. Então, é assim, a gente quer prender o presidente Lula, não interessa como, porque eu acho que ele é corrupto, ele é criminoso, e a parte do processo não cabe nem a mim, não quero saber. Não tem isso, Fernando? Eu acho que tem, e eu concordo com a Ilana. Está lá na Constituição Federal, está no Código de Processo Penal, está no Código da Magistratura, né? O juiz, primeiro ponto, ele tem que se manter equidistante das partes. É exatamente o que a Ilana falou. Se você vê um juiz atuando em conluio com uma das partes, isso subverte, isso corrompe, isso acaba com o processo penal. Né? Se o juiz estiver aliado à defesa, isso já é um desequilíbrio no processo penal. Né? Se o juiz, imagine, se o juiz, se ao invés de grupo com o Deltan, viesse à tona um grupo do Gilmar Mendes com os advogados do Lula, o que ia acontecer? Ia ser um escândalo. Sim. Ia ser um escândalo. Todo mundo ia falar, nossa, tem que ser preso, todo mundo tem que ser preso, tem que acabar. Por quê? Justamente pelo que você falou, Cícera, porque existe um sentimento punitivista que está dominando a sociedade hoje. Né? Então, isso já seria um mal, o juiz associado à defesa. Mas um juiz associado à acusação é tão grave, mas é pior do que isso, porque isso subverte a natureza do Estado de Direito, porque fortalece o poder do Estado. Então o Estado, enquanto acusador, e o Estado, enquanto julgador, estão aliados, estão num conluio para perseguir pessoas. E o que fica cada vez mais claro é que não era só uma aliança pontual, não era só interesses comuns, né? Porque desde o começo, meu primeiro artigo falando do processo penal de exceção é de 2015, resgatei, estou publicando a minha tese de doutorado, eu defendi no ano passado, estou publicando o livro, então eu resgatei alguns artigos que eu escrevi. Eu escrevi em 2015 que havia ali um processo penal de exceção contra o Delcídio do Amaral, o senador Delcídio, que foi preso injustamente, porque a prisão do Delcídio é um absurdo. Ele era um congressista que não foi preso em flagrante, então o congressista só poderia ser preso em flagrante por crime inafiançável. Ele foi preso por uma prisão que armaram para ele, né? Armaram uma situação de flagrância que não existia, ele foi preso. E ali, para você ver que não tem nenhum... o meu trabalho não tem nenhuma ligação ideológica, né? Eu não tenho nenhuma afinidade com o Delcídio, mas naquele episódio eu já apontava, em 2015, um processo penal de exceção, ou seja, um processo penal que é só maquiagem, ele é só a forma, mas a essência é de
perseguição tirânica a um inimigo. Então, em que ponto isso começou a acontecer e por quê? Porque a gente está associando hoje a Lava Jato, a gente está associando... Mas não é. Não é uma coisa de Lava Jato. Então, isso significa que tem muitas falhas acontecendo no Brasil hoje, no judiciário, na procuradoria, porque o exemplo que você citou, se fosse o contrário, Gilmar Mendes, em conversas com advogados de defesa do Lula, provavelmente já existiria punição. De onde partiriam? Para a gente entender de onde não está partindo hoje. O que eu acho é o seguinte, a gente tem que entender, eu acho que quem melhor trata disso é o professor Pedro Serrano. Ele foi meu orientador no doutorado e ele, desde 2007, que ele tem uma tese que ele vai colocando que o autoritarismo na contemporaneidade é diferente do autoritarismo do século XX, né? A gente vive um fenômeno autoritário que não tem nada a ver com a ditadura militar, por exemplo, que era uma ditadura explícita. Na visão do professor Pedro, que eu incorporei no meu trabalho, dei um enfoque mais para o processo penal, é o sistema de justiça que é o agente tirânico que vai, por medidas de exceção, pontuais, fragmentadas na rotina democrática, impor conteúdos autoritários. A ditadura militar é muito mais fácil. Olha, tem um golpe de Estado, e aí por atos institucionais o Poder Executivo vai governando. Acabou a Constituição, está suspensa, vige, todo mundo sabe que está numa ditadura. Da forma como é hoje, é o sistema de justiça que vai pontualmente, por medidas de exceção, impondo conteúdos autoritários. E para o professor Pedro Serrano isso dá de duas formas. Por meio de impeachments, não é só o Brasil, ele falava isso quando tinha Honduras, Paraguai, antes de acontecer tudo no Brasil, antes de ser até cogitado o impeachment da Dilma, por meio de impeachment e por meio de processos penais de exceção. Então, o judiciário funciona, né, na rotina democrática. Se a gente tiver um problema aqui de vizinho, deslocação, uma batida de carro, você vai no judiciário, o judiciário resolve. A Elana bateu no meu carro, não quis pagar, eu fui lá no judiciário, o judiciário resolveu. Eu estou alugando a casa da Elana, não estou pagando o aluguel, ela entra com uma ação de despejo. Funciona, aparentemente, né? Funciona uma rotina aparentemente democrática, mas nas decisões estratégicas, o judiciário age como agente da exceção. A Elana faz toda a diferença. Toda a diferença, né? Porque a Elana de convir comigo, você está lá escrito na Constituição. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Não tem margem para você interpretar, percebe? A pessoa só é culpada, então ela só cumpre pena como culpada depois do trânsito em julgado. Não tem onde interpretar diferente. Aí o STF vai lá para pegar uma pessoa pontualmente e muda todo um sistema e coloca centenas de milhares de pessoas presas por conta disso. Então, são pequenos golpes, né? São medidas de exceção pontuais e estratégicas que impõem uma visão autoritária. Eu acho que a gente está tendo uma relativização dos direitos fundamentais por meio de interpretações. Então, você tem restringido cada vez mais, e infelizmente isso não é um movimento que é do Brasil, eu acho que esse é um movimento do mundo. O mundo está dando uma guinada para um recrudescimento, para menos garantias e direitos fundamentais. Você estava falando antes da questão da vontade popular. Isso. O juiz, o promotor, o ministro do Supremo, eles não estão ali, eles não são agentes políticos no termos de serem políticos, eles não estão ali para agradar o povo, eles estão ali para fazer cumprir a legislação. Ou deveriam estar, né? Sim, e cumprir a Constituição, mas essa é a função precípua. Então, essa é a função do cargo que eles ocupam, assegurar, salvaguardar o cumprimento da lei que o Legislativo estabeleceu, da Constituição que foi estabelecida. Então, ainda que não concorde com o seu teor, a função deles é garantir isso. Ainda que desagrade uma parcela da população, a vontade popular, ela é volúvel. Um dia ela é de um jeito, no outro dia ela é do outro jeito. O que assegura o Estado democrático, o que assegura você não punir uma pessoa com mais rigor ou menos rigor pela sua própria vontade, porque você deixa de gostar ou não deixa de gostar, são exatamente a formalidade da lei, é a Constituição. E é por isso que a gente tem que preservar isso, fazer valer isso. Um ministro corajoso, um juiz corajoso é aquele que diz, ainda que desagrade o povo, eu vou cumprir a Constituição, porque essa é a regra que foi estabelecida. E o Toffoli disse, foi o Toffoli, né, que precisa desidratar a Constituição. Desidratar a Constituição, falou expressamente nisso, falou, né? Literalmente, expressamente isso. E ela não tem razão, porque assim, a função do STF, muitas das vezes, ela é contramajoritária.
né? E é difícil, porque a gente virou uma ditadura da voz das ruas. Então, você pega um ministro como Barroso, que se considera um iluminista, né? O último dos iluministas, e para ele é a vontade popular, é a voz das ruas. Eu estou cumprindo a voz das ruas. E não é. Uma voz das ruas que muitas vezes é meio conduzida por parte da mídia. Totalmente. Que a gente viu isso nas próprias mensagens. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.